Pare um segundo e olhe ao seu redor. Provavelmente existe um pequeno quadrado branco e preto, cheio de padrões aparentemente aleatórios, em algum lugar perto de você agora. No cardápio do restaurante, na embalagem do produto que você acabou de comprar, no crachá de um evento ou na tela do seu computador para validar um acesso ou fazer um pagamento instantâneo. O código QR se tornou a ponte invisível, mas onipresente, entre o mundo físico e o digital. Mas você já parou para pensar no que realmente acontece quando você aponta a câmera do seu celular para ele? Aquilo não é apenas um borrão de pixels sem sentido ou uma imagem estática qualquer. Cada ponto, cada linha e cada um daqueles quadradinhos obedece a uma função matemática rigorosa e a uma engenharia que beira a perfeição. Para entendermos como essa mágica funciona, precisamos voltar para o ano de 1994, no Japão. A indústria automotiva estava crescendo exponencialmente e as fábricas da Toyota enfrentavam um gargalo logístico: o código de barras tradicional. Sabe aquele conjunto de linhas verticais que você vê no supermercado? Ele é incrível para o que se propõe, mas tem um limite de capacidade minúsculo. Um código de barras comum só consegue armazenar cerca de 20 caracteres alfanuméricos. Para rastrear peças complexas de carros que exigiam informações sobre lote, origem e especificações técnicas, as fábricas precisavam de algo muito mais potente. Elas precisavam de algo que pudesse carregar centenas de vezes mais informação e, acima de tudo, que fosse lido em qualquer direção, na velocidade da luz. Foi aí que Masahiro Hara, um engenheiro da empresa Denso Wave, subsidiária da Toyota, teve um estalo criativo enquanto jogava Go, aquele jogo de tabuleiro estratégico com peças pretas e brancas. Ele percebeu que uma matriz bidimensional poderia carregar dados tanto na horizontal quanto na vertical, multiplicando a densidade de informação. Assim, nasceu o Quick Response Code, ou Código de Resposta Rápida. Mas o segredo do seu sucesso não foi apenas a capacidade de carga, mas a sua arquitetura inteligente. Vamos abrir o capô desse sistema e analisar a anatomia de um QR Code. Se você observar qualquer um deles, a primeira coisa que vai notar são 3 quadrados grandes localizados nos cantos superiores e no canto inferior esquerdo. Eles não estão lá por estética, eles são os padrões de detecção de posição. É graças a esses 3 pilares que o seu celular sabe exatamente onde o código começa e onde ele termina. Mais do que isso, esses quadrados permitem que o software de leitura entenda a orientação do código. Não importa se você está segurando o celular de lado, de cabeça para baixo ou em um ângulo estranho. O algoritmo identifica esses 3 pontos de referência e rotaciona a imagem digitalmente antes de tentar processar os dados. Sem esses 3 marcadores, a câmera ficaria perdida tentando distinguir o que é o código e o que é o fundo da imagem ou o texto ao redor. Agora, se você olhar bem de perto, verá que perto do canto inferior direito costuma haver um quadrado bem menor. Esse é o padrão de alinhamento. Conforme os QR Codes foram evoluindo e precisando de mais dados, eles ficaram maiores e mais densos. Isso trouxe um problema: a distorção física. Imagine um adesivo de QR Code colado em uma garrafa PET ou em uma embalagem amassada. A curvatura da superfície distorce os quadrados, tornando a leitura impossível para um sistema linear. O padrão de alinhamento serve como um ponto de ancoragem que diz ao software: ei, se este ponto estiver deslocado 2 milímetros para a esquerda, aplique uma correção matemática de perspectiva em toda a malha. É uma correção de geometria em tempo real, que garante a leitura mesmo em superfícies não planas. Além desses, existem as linhas pontilhadas que conectam os quadrados grandes, chamadas de padrões de sincronização. Pense neles como uma régua de precisão. Eles alternam entre módulos pretos e brancos para informar ao leitor qual é o tamanho exato de cada pixel dentro daquela matriz específica. Isso é crucial porque os QR Codes não têm um tamanho fixo. Eles podem ser minúsculos em um componente eletrônico ou gigantescos em um outdoor. Mas como a informação é de fato guardada ali dentro? A lógica é o sistema binário, a linguagem fundamental dos computadores. No QR Code, cada quadrado individual é chamado de módulo.
Um módulo preto representa o número 1 e um módulo branco representa o número 0. Quando você combina esses módulos em sequências específicas, você forma bytes de informação. O processo de leitura não é aleatório. O software começa a ler do canto inferior direito e segue um caminho em zigue-zague para cima, processando colunas duplas de cada vez. Dependendo da densidade, um QR Code pode armazenar até 7, 0,89 números, ou 4, 296 caracteres alfanuméricos. Isso é o suficiente para codificar um parágrafo inteiro de texto, uma URL complexa ou até dados criptográficos de uma transação financeira. Um dos pontos mais fascinantes e que pouca gente conhece é a chamada máscara de dados. Se um QR Code tivesse muitos quadrados pretos juntos, ou uma área vasta de quadrados brancos, o sensor da câmera poderia ter dificuldade em focar ou em distinguir o contraste. Para evitar isso, os criadores do sistema implementaram um algoritmo que aplica uma máscara matemática sobre os dados antes do código ser gerado. Essa máscara inverte as cores de certos módulos seguindo um padrão, como um xadrez ou linhas diagonais, para garantir que o código final tenha uma distribuição equilibrada de luz e sombra. O seu celular sabe exatamente qual máscara foi usada, porque essa informação está codificada de forma redundante em uma área específica, próxima aos quadrados de posição. E por falar em redundância, aqui entra o verdadeiro herói da tecnologia, a correção de erros, Reed Solomon. Você já reparou que alguns QR Codes têm um logotipo de empresa bem no meio? Ou que um código rasgado ou sujo num post ainda funciona perfeitamente? Isso acontece porque a matemática por trás do código cria cópias extras da informação. Existem 4 níveis de correção de erro. No nível mais alto, chamado de nível H, você pode destruir ou cobrir até 30% de toda a área do QR Code e ele ainda será 100% legível. O algoritmo consegue recalcular os dados perdidos com base nos dados que sobraram. É a mesma tecnologia utilizada pela NASA para transmitir fotos de sondas espaciais e para garantir que um CD arranhado não pare de tocar a música. No QR Code, essa robustez é o que permite o uso criativo no marketing e a confiabilidade no uso industrial. Existem hoje mais de 40 versões de QR Codes. A versão 1 é a mais simples, com uma grade de 21 por 21 módulos. A versão 40 é a mais complexa, com uma grade de 177 por 177 módulos, capaz de armazenar uma quantidade massiva de dados. O que começou como uma ferramenta simples para organizar peças de metal em uma fábrica japonesa, transformou-se no tecido conectivo da nossa sociedade moderna. Ele eliminou a necessidade de digitar URLs longas, facilitou pagamentos sem contato e permitiu que objetos físicos ganhassem uma identidade digital instantânea. O QR Code é um exemplo brilhante de como a simplicidade visual pode esconder uma complexidade matemática absurda, tudo em prol da eficiência e da facilidade de uso. É uma tecnologia que não precisa de baterias, não precisa de chips caros e pode ser impressa em qualquer papel comum, mas que carrega consigo o poder de processamento de um sistema digital avançado. Da próxima vez que você escanear um código desses para pagar um café ou acessar um site, lembre-se, você está interagindo com décadas de evolução em engenharia de dados, geometria e correção de erros. E é exatamente por isso que o QR Code nunca parou de mudar. O código de barra simples não foi jogado no lixo por acaso. Ele foi substituído porque alguém enxergou um limite e decidiu criar algo mais inteligente. E esse processo nunca parou. É exatamente isso que faz a engenharia por trás dessa tecnologia ser tão poderosa. Ela nunca para de se corrigir, de se adaptar, de evoluir para resolver problemas cada vez maiores. Se você curtiu entender essa tecnologia que quase todo mundo usa, mas quase ninguém conhece de verdade, com certeza você vai gostar do próximo vídeo aqui do canal. Clica ali e continue assistindo. Rápido, 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 3 ratos sem deixar rastros.